Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos aqui com mais uma edição do seu Conexões pelas. E agora, Marcão, você vai ter que gravar de novo, não? Eu esqueci. Tá o Queimados em Foco, tá mais quem? No Portal B. Portal B. Você não tá ao vivo, não, tá? Tá fazendo essa maldade comigo? Seu safadinho. Eu vou começar de novo, gente. Vou começar de novo, porque a gente está gravando isso aqui e, ao mesmo tempo, ele está fazendo a transmissão ao vivo. Isso é um grande desafio para nós, tá? Então, olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Nós estamos dando início a mais uma edição do Seu Conexões, aqui pelo Estúdio Q. E hoje também com transmissão simultânea pelo Queimados em Foco, né? O melhor site jornalístico desta cidade. Nós estamos tendo o grande prazer de receber aqui em nossos estúdios a doutora Catiane Cabral, uma advogada que tem uma história muito bonita, né? E que ela vai contar um pouquinho para a gente, a sua trajetória. Eu estou aqui encantado, né, com o trabalho dela, ela, além de advogada, também hoje empresária e escritora, né? Tem um livro belíssimo chamado A Balança e a Espada, sobre o qual nós vamos daqui a pouquinho conversar. Minha amiga, prazer enorme recebê-la aqui nos nossos estúdios. Se a senhora puder aproximar um pouquinho o microfone, eu lhe agradeço por captar melhor a sua voz. Satisfação, prazer mesmo. Muito grande recebê-la aqui. Boa tarde, Ismael. Prazer é meu. Obrigado pelo convite. Uma honra de estar aqui. E com uma pessoa que você é um nome querido no meu coração de anos e anos que eu conheço em Queimados. Eu sempre ouvi falar do seu nome, então é um prazer hoje poder estar aqui juntamente com você. Aí, Marcão, isso você não me disse, hein, Marcão? Sou cria de Queimados. Quem é que não conhece Ismael? Cria de Queimados, que coisa boa. Vamos começar contando um pouquinho da sua história, né? Você estudou aqui, se formou. Isso. Eu sempre morei na Porteira. Sim. E aí eu estudava ali no Moreira Cavalcante, no professor Newton. Isso quando pequenininha, né? Quando você era até bem grande. Moreira, que era bastante espaço, pátio ali. Maria Amélia, que era também minha prima, que trabalhava ali. Márcia, minha madrinha, também era professora ali. Aí eu estudei ali até a 4ª série, porque na minha época era a 4ª série. Então, hoje é primeiro ano, segundo ano. Na minha época também. A gente acaba denunciando a nossa idade. E depois fui para o Colégio Pedro Jorge, para cursar a 5ª série até a primeira série do 2º grau. Bacana. Que não era primeiro ano do ensino médio. Aí fiquei no Pedro Jorge, colégio assim, do meu coração também. Do meu também. Temos isso em comum, né? Grande parte da minha infância ali. E depois eu fui para o Manuel Pereira para fazer o 2º grau técnico em processamento de dados. Aí eu já tinha uns 16 anos, já quando Então me toda a sua formação básica e média foi aqui na nossa cidade, aqui, né? Foi em Queimados, né? Sim. Bacana. E daí você decolou, como é que foi? Não, aí eu casei. Aos 19 anos eu casei. Então, aí acabou que o sonho de ser advogada, que era o sonho de menina, acabou ficando um pouquinho para depois. E eu também me apaixonei muito por informática na época. Gostei bastante. Quando a informática estava surgindo, né? Sim, é então fiz o curso de DBase, Lotus 1, 2, 3. Estudei um pouco de COBOL, Pascal. Então, aquelas linguagens de programação. Linguagem bem difícil. E eu até gostava também um pouco de design gráfico, CorelDRAW, Photoshop. Só que eu descobri que eu gostava de copiar. Para inventar, eu não era muito boa. Quando sentia que eu pensava assim, imagina trabalhar com site, lidar com Photoshop. Só que quando eu mandava copiar, aí eu conseguia. Mas quando você, Catiana, agora inventa. Não, eu era boa com redação. Redação eu sempre tirava 10. E hoje seria muito fácil, porque hoje tem a inteligência artificial. Pois é, mas aí... É só você montar um prompt bacana e mandar, faça. Ou seja, a linguagem, o prompt é melhor. Agora, o desenho manual já não era muito meu forte. Mas aí quando foi que você concluiu o seu curso de Direito e onde? Foi em 2011, foi quando eu comecei a estudar na faculdade Unig. Eu comecei até no 2º semestre, porque eu tinha aquela questão assim, estava já com meu filho, pequeno, tinha aí mais ou menos uns 7 anos, e o que eu vou fazer na minha vida? Meu esposo na época, né, que eu era casada, hoje eu sou divorciada, eu trabalhava ganhando salário mínimo, aquela vida muito difícil ali, bem simples ali, e aí eu disse, o que eu vou fazer? E aí veio aquele despertar do sonho de fazer uma faculdade de Direito.
Minha mãe falou que me ajudaria com o pagamento ali da matrícula. Aí ela me emprestou, me deu o cartão dela, na verdade, para eu pagar a matrícula e a primeira mensalidade. Olha. E eu fui na fé, falei assim, eu vou fazer e eu acredito que eu vou estar conseguindo alguma coisa para poder pagar as próximas mensalidades. Infelizmente, eu não conseguia. Chegava o dia 5, que era o dia de vencimento na Unig, todo mundo ia para aquela fila de pagamento. Sim. Aí até me perguntava, Catiana, você não vai pagar? Eu falei, vou pagar mais tarde. Olha, que sufoco, hein? Para ninguém loucura. ver que eu não ia pagar. Aí foi passando, aí eu já, com uma semana já de estudando, eu fui procurar um estágio voluntário no 3º Juizado de Nova Iguaçu, que hoje está em Mesquita. Aí eu consegui um estágio ali voluntário de conciliadora, e quando chegou no final do ano, eles estavam para poder me contratar. Mas, assim, talvez me contrataria. Só que para talvez eles me contratarem, eu tinha que estar matriculada no 2º período. Isso já, assim, no ano seguinte, em janeiro de 2022, né? Aí, assim, talvez me contrataria. Só que aí eu tinha que realizar o pagamento todinho do período que ficou passado. Aí eu fui lá para poder fazer o parcelamento. E eu falei assim, Catiana, vai ficar tanto parcelamento, só que você tem que dar tanto de entrada e você também tem... e ainda vai ter as mensalidades para frente. Aí um amigo meu me emprestou R$1.000. Olha. Uma tia minha me deu R$300 na época. E aí eu peguei os cheques emprestados com um colega para poder parcelar o restante, porque só aceitava em cheque. Nessa época era cheque ainda. Sei que eu fui na faculdade e renovei a matrícula. Entreguei os cheques de terceiros, entreguei ali aquele valor de entrada, aí eu tinha a parcela e tinha mais a mensalidade, que no período anterior eu não tinha conseguido nem a mensalidade. Quando eu cheguei em casa, aí eu comecei assim, eu falei, meu Deus, que loucura que eu fiz. Gente, aí eu liguei para minha mãe na época. Realmente você fez toda uma engenharia aí, uma rede, né? De apoio para poder... Eu liguei para minha mãe e falei assim, mãe, eu fiz uma loucura enorme. O que foi, minha filha? Eu contei para ela, filha, você não tem fé? Você vai conseguir, vai conseguir. Aí eu consegui o estágio remunerado, que dava para pagar a faculdade. E eu comecei a trabalhar de cuidadora de idosos. Olha. Aos fins de semana, de vez em quando durante a semana. Então, na época, eu estudava de manhã. Aí eu ia não, aí depois eu passei até para tarde, porque a tarde era mais barato. Então, eu também mudei a faculdade para tarde. Então, eu ia de manhã para o estágio, chegava a fazer o estágio, terminava ali no Fórum de Nova Iguaçu, ia a pé para a faculdade para a Unig, que aí não tinha o dinheiro da passagem, ia a pé, chegava lá e estudava, aí quando terminava que eu ia para casa, em casa minhas atividades, meus afazeres normais. Chegava no sábado, geralmente eu saía de casa em 4h pouca da manhã para cuidar de uma idosa, que ficava sábado, domingo, e de lá, na segunda-feira, eu ia direto para o estágio. Aí isso não era todos os fins de semana, geralmente um sim, um não, mas aquele valor me ajudava a complementar. E uma tia minha também me deu, durante esse período do parcelamento, um valor de R$150 que eu nem pedi emprestado, eu sabia que eu não ia ter para devolver. Eu falei, tia, eu preciso que você me ajude durante os 6 meses que vai ser o parcelamento do cheque com esse valor. Você consegue? Ela, tá bom, minha sobrinha. Até hoje eu falo com ela, tia, eu nunca esqueço. Esquece isso, minha sobrinha. Não, de jeito nenhum. Então, era tudo muito contadinho. Eu não tinha dinheiro para merenda, né, intervalo. O pessoal fala assim, vamos lanchar. Eu, não, vou ficar aqui na sala de aula mesmo. Não tinha ainda muita intimidade. Ou ia para a biblioteca estudar, pegava os livros. Aí, como eu, assim, ajudava muito as pessoas em sala de aula, o meu caderno dificilmente voltava para casa comigo. Ele geralmente ficava com alguém que copiava alguma coisa. Aí ele falava assim, gente, o café da Catiana é por minha conta. Aí eu não pagava o lanche. Legal isso. Aí eu comecei a participar dos lanches, porque eu não pagava. Bacana. E você concluiu em que ano o seu curso? 2016. 2016. Então vamos só corrigir uma data lá atrás, você falou 2022, mas vai ser 2012, né? Isso, 2012. Aí você colocou, eu estou só corrigindo para poder a gente ajustar isso. Então você concluiu em 2016. 16. Isso. Nós estamos em 2026, então em 10 anos apenas você fez aquilo que estava escrito ali na nossa chamada, da varanda de casa para um dos escritórios de advocacia de Nova Iguaçu, para um dos maiores escritórios. Amém, né? sim. E hoje você tem... 5 unidades. 5 unidades no seu 5 escritório. unidades, com 21 pessoas trabalhando. Caramba. Então conta um pouquinho essa trajetória aí, essa trajetória tão bem sucedida. Da formatura. Porque, assim, na época da formatura, eu já tinha passado na OAB no 9º período. Porque quando foi desde o primeiro, eu vi o William Douglas, um juiz federal, desembargador. Isso. Ele
falava assim, a As prova da palestras, OAB começa no primeiro período da faculdade. Então, eu levei isso muito a sério. E quando eu cheguei assim no 7º período, eu tirei a carteira de estagiário, porque aí eu fiz estágio de escritório, e eu comecei a fazer alguns trabalhos voluntários por conta própria. Processo de juizado, INSS, tudo que a gente poderia dar entrada. E eu já fazia petições para advogados. E alguns advogados assinavam para mim, então já tinha parceria com eles, eu já cobrava por petição, já tinha todo esse trabalho, que foi quando eu comecei assim. Tinha um computador, tinha uma cadeira, tinha uma coisinha e estava no quarto do meu filho. Aí tinha um contador aqui em Queimados que estava desfazendo de uns móveis que ele tinha, uns móveis azul. Minha mãe foi, comprou, na verdade ela me emprestou o dinheiro para poder eu comprar, que eu teria que devolver a ela. E aí foi quando veio os móveis para a varanda. Então foi tudo assim. Caramba. Eu colocando Onde na minha era? varanda. Você morava nessa época onde? Na Vila São João. Na Vila São Na João. Vila São João em Queimados. A Rua São João, Vila São João. Caramba. Isso em 2016. Não, aí no caso, Já uns mais um 2 pouquinho. antes, uns 2 anos antes. Uns 2 anos antes você Isso. concluiu o curso. Eu concluí o curso. Sim, ainda que aí estudante, você já começou a... Isso, já comecei já a trabalhar. Mas aí com apoio de colegas advogados Sim, e pegava claro. aquilo, claro que ia podendo, né? Sim. Aí, então, sempre as pessoas sempre me ajudou e os clientes vinham procurar. Tinha pessoas que sabiam, que falaram, não, Catiana, eu sei que você não é advogada, mas eu prefiro entregar essa aposentadoria aqui na sua mão do que pedir para aquele rapaz ali. Aí entregava. O INSS é administrativo, Sim. não precisa necessariamente ser advogado. Levava, dava entrada e conseguia ganhar meu dinheirinho. Você dava conta do recado. Dava conta. E aí eu comecei a ter bastante processo. E eu liguei para uma amiga minha, Joelma, e eu falei assim, Joelma, o que você está fazendo em casa? Ela falou, ai, Catiana, tem 3 meses que meu pai faleceu, eu estou sofrendo muito, chorando. Eu, chora aqui em casa. Vem aqui para Vem casa chorar aqui. e eu Muito não bom. tenho dinheiro para te pagar. Mas assim, você almoça, toma um café aqui comigo, vem para cá para você me ajudar a digitalizar. Aí na varandinha da minha casa, ela foi para lá, ficava sentadinha ali, começava a digitalizar, a tomar conta, comecei a ter um formato. Tanto que o telefone do meu escritório de Nova Iguaçu, você vai conhecer o prefixo, é 2665. Uhum. 2665-7413, porque ele era o telefone da minha casa. Sim. Que durante o dia a gente atendia, como escritório, depois que eu formei, aí comecei a falar, escritório jurídico, Catiane Canteiro, que era meu sobrenome antes, e à noite, fim de semana, era meu telefone de casa. O telefone fixo. E aí ali a gente começou a estar trabalhando, fazendo as coisas. Na época, ali naquela varanda, eu iniciei, não tinha cadeira, eu peguei minha cadeira da cozinha e colocava ali para eu sentar, aquela madeirinha, aquele ferro. Era só um ventiladorzinho quadradinho que ficava ali em cima de mim. Eu estou vendo, a gente está passando aí, Aí né? ela já estava até bonita já, porque a cortina era o edredom do Ben 10 do meu filho. Isso, vamos passar aí. Isso, Marcão, olha que legal. Aqui, tá vendo? Essa é a mesa que minha mãe tinha emprestado dinheiro para comprar. Essa impressora, ela tá no escritório do Rio. Até hoje. Até existe. hoje, ela tá no escritório Funciona do Rio. ainda? Funciona. 10 anos, funciona. Olha que legal. Aí fui montando, você vê, uns pouquinhos, minha mesinha de cozinha que era do meu pai, que já faleceu também. Aí tá vendo? Minha bolsa que eu andava, essa é a mochila do meu filho, que chegou da escola. Aí eu ia tirando foto. Essa janela, ela não tinha até então, eu coloquei por causa do escritório, e aí quando não tinha janela, eu colocava telhas para ficar pendurando, porque quando chovia, sempre chovia em cima de mim, o sol, batia aqui, ó, o sol batendo em mim, e essa cadeira, que ficava transpirando bastante suor, transpirava, aí levantava Você é assim a frente pouco. da casa, né? É a frente da casa. É aqueles terrenos 12x36, onde a casa é no final, feita no muro. E minha cachorrinha, eu tinha uma cachorrinha que com cliente, quando ia lá, aí eu ia, atendia, segurava a cachorrinha. Cadê a cachorrinha, Marcão? Mostra aí. A gente não tá aí, não. Ela Tá aí, não? faleceu depois. Sim. E às vezes a pessoa ainda ficava na minha sala esperando para ser atendido. Porque eu já estava atendendo uma outra pessoa. E o primeiro salto, como é que foi? Para onde você foi? Qual foi o primeiro escritório, assim? Porque comecei aí, eu pensei assim, eu quero aprender direito previdenciário em São Paulo. Porque lá na Faculdade Legale, onde eu queria realmente aprender de forma presencial com os melhores, né? Aí eu vou me formar, vou estudar lá. E lá eles falam muito sobre empreendedorismo. Então, assim, uma amiga minha me pagou a passagem de São Paulo, que eu ia de 15 em 15 dias. No sábado, eu saía sexta, meia-noite, na rodoviária, chegava lá em São Paulo mais 5 horas da manhã, ia para o curso, estudava e voltava. Mas você já estava formada? Aí assim que eu me formei. Sim.
Isso, que eu me formei. Só assim, voltando um pouquinho antes para falar da minha formatura, porque a minha mãe, ela, como eu falei, eu passei no 9º período da faculdade de Direito. Aí eu falei assim, mãe, eu só preciso, quando eu me formar, pegar minha carteira da OAB. E ela queria me dar o anel de presente. E eu falei assim, ao invés de você me dar o anel, me dá o dinheiro para poder comprar a carteira, para poder pagar minha carteira, porque ela é cara. A carteira da OAB, que eu já tinha passado. Já tinha passado. Mais difícil é isso, né? Não, mas eu sempre tive essa... antes de fazer o TCC, os alunos, o pessoal na faculdade estava preocupado com o TCC. E eu estava preocupado com a OAB. Sim. E eu fiz o TCC depois. Aí ela foi, passou lá em casa, me deu o dinheiro, que assim, eu me formei no sábado, aí domingo, segunda, em julho. Aí ela foi e me deu o dinheiro na segunda-feira. Quando foi na quinta-feira, ela estava passando muito mal. Eu fui na casa dela, visitei, falei com ela e tal. Eu falei, mãe, vê se você fica bem, melhora. Na sexta-feira, ela aspirou o próprio vômito, ficou internada e ficou quase uns dias internada, uns 20 dias mais ou menos, e faleceu no dia 12 de agosto. E eu faço aniversário 13 de agosto. Nossa. Então, o último abraço da minha mãe em pé inteiro que eu dei foi na minha formatura. Sim, sim. Foi assim, como se ela estivesse esperando aquele momento para ela, então, partir. Aí eu já estava com o meu escritório ali, ela faleceu, né? Foi até no domingo, dia 13, quando eu sepultei, e na segunda-feira eu já estava lá trabalhando. Você sepultou no dia do seu aniversário? No dia do meu aniversário. Caramba. Né? Aí, nesse dia, eu queria parabéns, queria nada, aquela dor enorme de perder minha mãe. Muita dor, né? Muita dor. Já tinha perdido meu pai, então ela era tudo que eu tinha ali. E o mundo fica muito diferente, né, quando a gente não tem os nossos pais. E então cai no mundo, como que assim, agora sou eu mesmo, não tem mais aquela de quem recorrer. E na segunda-feira eu já estava trabalhando, já com a minha secretária, com a Joelma, que estava ali comigo, e foi dar entrada na carteira da OAB, dar entrada nas coisas, e fiz minha matrícula na pós-graduação, lá no Legale. E lá eu aprendi muito sobre empreendedorismo também. Sim, além de previdência social, de uma forma muito prática, muito empreendedora. Eles lá realmente são muito bons. E na época era o professor Carlos Gouveia, que depois ele até montou o curso dele mesmo, mas eu estava muito apaixonada por tudo que eu via pela internet. Então, assim, para mim, era aqueles personagens que a gente vê na tipo televisão, porque era internet, mas aí indo lá em São Paulo. Aí eu peguei e falei assim, eu preciso montar um escritório físico. Eu preciso disso. Sim. E quando eu ia para a faculdade, antigamente, tinha um prédio que estava sendo construído, que é o meu prédio hoje, o Rossi, ainda estava fazendo, não estava pronto. Eu passava em frente a ele, passava até com umas amigas minhas, que assim, ia para o mesmo caminho, e eu falava assim, um dia quando eu tiver um escritório vai ser aqui. Olha... E eu sempre profetizava isso, meu escritório vai ser aqui. Aí quando foi, eu falei assim, lá para outubro, novembro do ano de 2016, eu falei assim, eu vou montar meu escritório. Joelma, minha secretária, você vai montar meu escritório. E ela sempre me apoiou, não, Catiana, você vai conseguir, não, eu vou montar e vamos lá em Nova Iguaçu para o dever, não quero nem queimados. Essa altura já tinha parado de chorar também, né? Já tinha parado de chorar, que ela está com bastante trabalho. Aí nós fomos direto lá no edifício Rossi. Eu nem quis conhecer nenhum outro local. Vi uma sala, gostei muito, liguei para dona da sala, né? Falei assim, eu quero um calção no valor de 3 meses o aluguel. Aí eu falei assim, bom, eu não tenho. Você aceita 3 cheques? Tá, aceito. Aí eu, tá bom, então vou arrumar emprestado os 3 cheques. Aí eu peguei os 3 cheques emprestados para poder dar de calção. É esse o edifício Rossi? Esse edifício Rossi. Mostra na tela aí pra gente, Marcão. E para o pessoal em casa, olha, onde fica mesmo isso? É na rua ali da Igreja Nova Vida, perto da prefeitura. Sim. Perto da Polícia Federal. Perto da Polícia Federal, né? Isso. Naquela ruazinha que Isso, no edifício Rossi. Legal, bacana. Aí... Qual é o seu andar aí? Meu 10º. 10º andar. São 2 salas ali, 1001 e 1002. Bacana. Mas aí nessa época era do 8º andar, que eu consegui a sala do 8º andar. E aí parcelamos. Você se instalou aí em que ano? 2016. Tanto que a inauguração é 6 de dezembro de 2016. Então vai completar 10 anos este ano. Vai completar 10 anos. Vai ter festa? Vai ter uma festa de gala. Tem que ter, né? Vai ter. Eu espero participar. Tá bom, pode deixar. Eu não me incomodo de ser convidado não, tá? Tá bom, tá convidado. Mas que história bonita, hein? Mas esses 10 anos, quer dizer, não ficou só nisso, né? Não ficou só nesse escritório, né? Não ficou. Nosso segundo escritório veio em 2018. 2 anos depois, em Teresópolis. Teresópolis? Teresópolis.
É porque isso aconteceu numa cliente, a gente conseguiu resolver um problema bem sério dela. Na área da Previdência mesmo? Isso, na área civil, Na contra área a Caixa civil. Econômica, isso. Aí conseguimos resolver e depois ela trouxe a aposentadoria do marido dela, que nós também fizemos. Uhum. Aí foi interessante o caso da aposentadoria do marido dela, porque ela só pediu para fazer uma simulação. Sim. E na época, os sistemas de INSS, a gente conseguia ter mais acessos, Uhum. diferente do que hoje. Aí, quando eu olhei, eu falei assim, mas tem um pedido de aposentadoria aqui negado há 2 anos atrás. Ela, não, eu nunca dei entrada. Eu, deu entrada sim. Aí eu falei assim, e foi lá em Miguel Pereira. Eu vou, então, lá na agência dar uma olhada. Eu fui na agência de Miguel Pereira, pedi o processo, que antes era tudo presencial, peguei a cópia do processo e verifiquei que ele tinha períodos especiais, e só que ela foi para fazer uma simulação, ela achou que era só uma simulação, mas o INSS deu entrada da aposentadoria e indeferiu. Nisso que indeferiu, eu falei assim, ó, eu vou pegar esse indeferimento aqui, esse não do INSS, e vou levar para a Justiça Federal, pedindo para reconhecer esses períodos de atrasado, e a gente pega os atrasados. Os períodos especiais, a gente pega os atrasados, e assim foi. Eu consegui aposentar o marido dela. E ainda recebeu? Ainda recebeu os atrasados todinho. Né? E ela levou muitos clientes para mim, muitos clientes. E a marido aposentado, ela foi morar em Teresópolis, Nossa, que é onde estava a família do marido. E chegou lá, que ela fez? Saiu falando, espalhando meu nome pela cidade, com as pessoas, e falou, Catiane, tem um monte de gente aqui querendo que você se aposenta, que você aposenta. Eu vou reunir algumas pessoas aqui e você vem aqui, vou arrumar a casa de um amigo meu para poder recepcionar melhor, do que de onde ela morava. E aí também era na varanda ali do amigo dela. Aí foram lá umas 3 pessoas que levou os documentos. Eu peguei os documentos para analisar os documentos. Só que assim, eu levei para casa para analisar, tinha que voltar na outra semana. Peguei mais documentos, ó, você dá, já fecha o contrato, volta na outra semana. Quando eu volto na outra semana, eu falei, vou abrir um escritório aqui. Sim, sim. Aí foi que eu abri o escritório ali e estamos até hoje. Esse foi o segundo. Esse foi o segundo. E daí? Aí daí continuamos trabalhando, aí 2018, 19, 20, 21. Aí quando foi em 2021, o que acontecia? Vinha muita gente em Nova Iguaçu do Rio. Eu tinha muitos clientes do Rio. Pessoas assim, de Vargem Grande, de tudo quanto é canto, ouviam falar do meu nome. Teve uma até que ela achou no Facebook e em Nova Iguaçu. Na minha mente funcionava assim: olha quanta gente tem dificuldade de vir para o Rio e vem para Nova Iguaçu. Imagina se eu tivesse um escritório no Rio. Acho que seria até mais fácil. Foi o primeiro pensamento. O segundo eu quero um dia abrir também para pessoa jurídica, que era um projeto meu, que hoje, graças a Deus, a gente já conseguiu. Eu quero abrir para pessoa jurídica, trabalhar com assessorias de empresa. E no Rio vai dar um posicionamento bem melhor do que em Nova Iguaçu. E aí tinha o terceiro pensamento, foi também aquele pensamento que as pessoas falavam assim, não, fulano vai no advogado fulano e tal, mas ele é lá do Rio. Aí eu falei assim, tá bom, também vamos dizer que eu sou do Rio. Eu também sou do Rio. Aí fui em 2021, em janeiro, inauguramos o escritório. No Rio, aonde fica? Onde, que local? Na Avenida Central. Na Avenida Central? Na Avenida Central. Tem aí o prédio, Marcão? Vamos mostrar aí? Sim. Esse prédio aqui é da Avenida Central. Avenida Central, sim. Eu Unidade número 30. Conheço muito bem esse prédio. Esse também é um que, quando eu sonhei em montar o escritório no Rio, uns 2 anos, 3 anos antes, eu também disse, vai ser na Avenida Central, não quero em nenhum outro lugar. Aí até cheguei a olhar em outros lugares, mas quando eu olhava, não é aqui. Aí tinha um que, assim, não tinha vista, que era um prédio ao lado do outro. Eu falei assim, não, eu tô no Rio de Janeiro, quero vista do Rio. Não parece nem que eu tô no Rio, parece que eu tô em qualquer lugar. Entrei numa caixinha aqui, não quero. Aí quando eu vi isso aqui, eu falei, agora esse tem vista. Vista pro Pão de Açúcar e pro Cristo. Sim, bacana demais. Mas esse foi o terceiro. Esse foi o terceiro. Ainda estamos longe de acabar, né? Então, tem mais pelo caminho aí, não tem? Então, ano passado, em 2025, a minha sócia, Eduarda, ela em parceria também com o Júlio Pio, que ele é vereador de Belfor Roxo, né? Aí ele pegou e ofereceu que ele tem um centro social onde ele atende algumas pessoas ali, e ele ofereceu um espaço ali para a gente poder estar trabalhando, abrindo o escritório ali, para estar atendendo ali as pessoas. Ainda mais que é uma área bem perigosa, onde os advogados acabam não entrando ali. Sim. Então, com o apoio dele, a gente fica um pouco mais coberto. Segura, né? Mais seguro. Aí nós abrimos ali em Santa Teresa, que completou 1 ano agora.
em julho. Peraí, Santa Teresa. Bairro Santa Teresa de Belfor em Roxo. Belfor Roxo. Isso, Sim. Santa Teresa e Belfor Roxo. Aí abrimos ali o escritório, onde nós atendemos ali as quartas e quintas. Então, ali diferente dos outros, que são todos os dias, que tem secretária. Ali só as quartas e quintas, que fica mais um centro de atendimento, mas com a sala tudo direitinho, bonitinho. E tem uns 2 meses que nós abrimos, também em parceria junto com ele, no Morro do Machado, que também é um bairro de Belfor Roxo. Entendi. Atendendo também a população carente, num trabalho, tanto a gente tem um trabalho todo social, mas a gente cobra os nossos honorários, mas tem um valor diferenciado para o público dali, mas cobramos honorários e tudo. Sim, E naquele sentido de realmente dar uma ajuda e uma outra linguagem, né? Um outro público. Uma pergunta, o sexto será em Queimados, não? Será? Não, Você tem essa expectativa? Eu tinha, mas ano passado eu vim aqui com essa intenção de abrir aqui. E o meu coração, assim, quando eu falei assim, não, eu quero abrir em Queimados. Aí meu coração, quando chegou na cidade, eu olhei para a cidade, assim, para os bairros, porque meu pai, ele trabalhava no Nando Modas. Sabe quando você olha assim, eu já não pertenço mais aqui nesse sentido geográfico. Sim. Eu não preciso abrir um escritório aqui para honrar minha história aqui. Eu amo Queimados, a maior parte, 90% da minha família está aqui. Mas, assim, era como se eu precisasse abrir um escritório aqui para mostrar assim, eu honro minha cidade, eu honro Queimados, mas não, me trouxe várias recordações também de tudo aquilo que eu vivi, de muitas dores também, muitas tristezas, uma época muito difícil, e aí eu desisti de abrir diante disso. Bom, isso é definitivo, essa desistência? Será que um dia você... Não, aí se houver oportunidade, né? Ou algo realmente porque é uma pena, né, que um talento desses, né, uma pessoa com todo esse talento, prata da casa, né? Tenha que, enfim, mostrar. Porque Nova Sul é perto, então essas pessoas vão para lá. Tem muita gente de Queimados que você atende, né? Muita. E eu acho que as pessoas até gostam, aproveitam, dá um passeio, vai no shopping. Vamos falar um pouquinho da sua especialidade, né? Você trabalha com previdência social. Isso. E essa é uma área muito sensível, né? Muito. Que você trabalha com muita gente pobre, muita gente que precisa daquilo, não sabe como encaminhar. O INSS tem uma dificuldade muito grande também de liberar as pessoas, por exemplo, quando tem uma doença e tal. Eles jogam muito pesado nesse sentido, são muito rigorosos para conceder uma licença, uma aposentadoria e tal. E aí, eu queria que você passasse algumas orientações para as pessoas de como fazer em caso de necessitar desse suporte, como é que faz, por onde começa, te procura, como é que se dá? Bom, o INSS eu costumo dizer que parece que ele procura onde negar o benefício. Exatamente. Ele não procura dizer assim, deixa eu verificar o que eu posso ajudar essa pessoa. Não, parece que ele procura onde negar. E isso realmente é incrível, assim, tanto muitos processos que são negados. O não deles é automático, muitas vezes. Sim. Ontem mesmo nós distribuímos um processo e na mesma hora saiu o resultado. Não, negativo. Assim, questões automáticas deles. Então, assim, junto ao INSS, a pessoa pode ir sozinho. O problema da pessoa ir sozinho junto ao INSS é que é justamente isso. Você pega os seus documentos e só entrega para o servidor analisar do jeito que ele bem quer. E o que acontece também, quando você vai sozinho, esse não do INSS, às vezes, foi realmente por alguma coisa que você deixou de levar, deixou de apresentar. E a pessoa dá entrada, digamos assim, numa aposentadoria, fica lá um tempão aguardando. Aí depois ficou lá quase 1 ano. Aí, de repente, o INSS colocou lá alguma coisa em exigência, a pessoa não observou, ou faltou algum documento que ela não cumpriu com aquilo que deveria, o INSS vai e nega aquele benefício. Aí você perdeu aquele 1 ano, porque você não pode pegar aquele tempo de atrasado e levar para a Justiça Federal, porque a negativa foi porque você não cumpriu algo. Então, aí realmente foi devida, digamos assim, o INSS acabou negando porque você realmente não podia. Agora, o ideal é, junto ao INSS, levar, por exemplo, pessoa, eu quero dar entrada sozinho, não quero procurar um advogado. Eu posso? Sim, pode, porque é um ato administrativo. Você procurar um advogado, ele faz com que você tenha mais segurança daquilo que você está fazendo. Eu até costumo falar com os clientes, quando eles vão lá na minha sala, o seguinte, eu falo assim, tá vendo essa sala aqui pintada? Tô vendo. Eu posso pintar a sala? Posso. Não podemos, Mael? Você pode pegar tinta e pintar? Posso. Vai ficar bem pintada? Aí eu já não sei, porque eu não sou profissional. No meu caso, eu tenho certeza que não. No meu também não.
Vai sair borrando tudo, mas se você tem a garantia do seu direito sendo defendido quando você vai pro profissional. Agora, por exemplo, junto ao INSS, aí eu quero dar entrada numa aposentadoria, então tá, vocês têm que juntar seus documentos, identidade, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho. É interessante você já verificar se realmente o seu CNIS, que é o seu Cadastro Nacional de Informações Sociais, aquele documentozinho que está todas as empresas que você trabalhou, se está de forma correta. Às vezes a pessoa acaba pagando código errado. Por exemplo, chegou uma cliente lá no escritório, 30 anos de INSS. Na época, 30 anos de carnê que ela pagou. Na época, a mulher se aposentava só por ter 30 anos, que desde 13 de novembro de 2019, com a reforma da Previdência Social, isso acabou mudando. Então, hoje já não é mais assim. Mas ela foi antes disso, então ela podia se aposentar. Só que ela tinha 10 anos pagando. Durante 10 anos, ela pagava em cima do código 20%. Alguém chegou para ela e falou assim, você podia pagar 11%, você vai economizar um valor. Em vez de pagar 20% sobre o salário mínimo, você paga 11% sobre o salário mínimo. Tá bom, vou trocar. Ela simplesmente trocou. Só que essa troca, quando você paga no 11%, você está dizendo ao INSS assim, olha, eu irei me aposentar por idade. Não vou me aposentar antes. Entendi. Aí o que aconteceu? Quando ela trouxe todos os carnês dela que eu analisei, eu verifiquei 10 anos pago, 20%, ok, você consegue aposentadoria por tempo de contribuição para ela se aposentar lá com seus 50 e poucos anos. Mas como ela havia feito essa troca, ou seja, sem perguntar a ninguém, porque alguém comentou, aí o que aconteceu? Ela não podia se aposentar. Ou até poderia se recolhesse toda a diferença de 9% com juros e correção de todo o período, durante os 20 anos. E ela deixou para se aposentar, então, aos 60 anos na época, aguardar para poder se aposentar. E isso, sim, são casos que, infelizmente, o INSS não fala. Por exemplo, o próprio facultativo baixa renda, que é o código de 1929, a pessoa paga 5%. Para a pessoa, o que às vezes as pessoas fazem? Até faz um cadastro lá no CRAS, fez um cadastro uma vez na vida, pegou o número do seu NIS, que é número de inscrição social, que é o que é feito junto ao CRAS, pegou o seu carnezinho e começou a pagar. Passou 5 anos, 10 anos, 15 anos, nunca mais apareceu no CRAS. Ele um dia vai dar entrada no benefício, vai dar entrada na aposentadoria. O que acontece? Ele só tem 2 anos válidos de INSS. Por quê? Aquelas contribuições facultativas, para elas serem válidas, elas têm que a cada 2 anos serem atualizadas junto ao CRAS. E aí ele nunca mais foi lá. A pessoa que não tem essa informação acaba pagando e não tendo direito. E aí tem o que fazer? Não tem o que fazer. Sabe por quê? Porque a aposentadoria por idade, tanto o homem 65 anos, a mulher 62 anos, requer 180 meses de contribuição, que a gente chama de carência. O que é carência? São contribuições pagas em dia. Então, assim, quando você vai se aposentar por tempo, que você precisa de 35 anos, ou hoje, até pelos pontos também, você precisa lá ter tanto de contribuição, tanto de idade, e você conseguir se aposentar, aí, digamos assim, o homem vai se aposentar, já tem lá 35 anos. Tá, 35 anos, nesses 35 anos, 15 anos tem que ter sido contribuições feitas certinhas em dia, seja por empresa, seja por carnê. Agora, se uma pessoa vai requerer aposentadoria por idade, onde ela está ali contando o mínimo, pegando cada contribuiçãozinha dela, aquele mínimo de contribuição, aí o que acontece? Ela precisa daquelas 180 em dia. Então, se ela não pagou de forma correta, não adianta pagar retroativa, e muitas vezes o que tem que fazer? Pagar daqui para frente. Ou seja, as pessoas precisam de informação, precisam de orientação, para não dar com os burros na água, né? Como acontece muitas vezes, a pessoa fica desorientada e acaba... Mas vamos sair um pouquinho da aposentadoria por tempo de serviço ou por idade e vamos falar um pouquinho de LOAS, que tem muita gente aí que pode ser amparada pelo LOAS, pelo BPC, né? E não está amparada. Eu quero começar com um caso concreto, né? Uma pessoa me procurou outro dia e me mostrou um laudo de um médico, mas um médico privado, um médico particular, dizendo que ela não tinha condições de continuar trabalhando, que ela tinha que buscar esse benefício, porque aí, o pastor falou das comorbidades que ela tinha e tal, né? E aí essa pessoa me fez uma consulta, eu não sabia o que dizer, eu falei, eu não sei o que eu faço. Primeiro,
vale um laudo médico de um segmento privado ou tem que ser de um segmento público? Não, vale do segmento privado. Vale de sim, segmento vale. privado também? Aham, Vale? vale. E a pessoa faz o quê? Dentro da onde? Como é que faz? Como é que começa, starta esse processo? Bom, vamos então falar do BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. Uhum. Popularmente ele é conhecido como LOAS. Só Sim. que LOAS é o nome da Lei Orgânica da Assistência Social, que regulamenta o BPC. Uhum. E por que prestação continuada? Benefício porque você não fez nada para ter Sim. direito àquele benefício. Uhum. Você não contribuiu com a Previdência Social. Correto. Então, e o governo, ele então está para te ajudar. Que tem gente que acha, não, vou receber uma ajuda do governo. Não, o governo não ajuda. O governo quer te sustentar. Ou seja, você então não tem quem te sustente, não tem ninguém por você e você precisa desse benefício. E para você recebê-lo, aí você tem dois tipos de pessoas. Tem o benefício de prestação continuada ao deficiente e tem benefício de prestação continuada ao idoso. Então, aí são dois benefícios. Ao deficiente, ele exige dois requisitos. Um é miserabilidade social, que é você não ter condições nenhuma de se sustentar. Sim. E o outro é uma deficiência. Vamos falar então da miserabilidade social, porque não é um ou outro, são os dois. Uhum. Às vezes preenche um, mas não preenche o outro. Sim. E onde às vezes as pessoas olham assim, uma pessoa deficiente, uma criança deficiente, fala: gente, que absurdo, o INSS não dá o benefício para essa criança, tá vendo que ele não tem condições, que é deficiente? Mas no quesito miserabilidade, às vezes o pai trabalha, ganha aí um salário mínimo, um e-mail, mas alguém tem alguma renda, então não entrou nesse requisito. Eu conheço uma situação específica também, uma outra situação, Uhum. de uma pessoa amiga minha, inclusive, cujo filho é autista, em grau elevado, enfim, numa daquelas nuances lá do autismo bem grave, né, bem Sim. gravosa, né? E essa pessoa recebe o BPC. E essa pessoa tem uma profissão e trabalha só fazendo bico. Outro dia eu falei, por que você não arranja um emprego? Não, porque se eu arranjar um emprego com carteira assinada, eu perco o benefício do meu filho. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, se a assim, pessoa arranjar um emprego, digamos, um salário mínimo e tal, já perde. Porque o benefício do filho já é quase um salário mínimo, algo parecido. É um salário mínimo. Salário mínimo, Isso. né? Então, se ela consegue um trabalho por um salário mínimo, ela perde benefício. Então, ela é obrigada a viver pelo benefício do filho? Seria isso? Porque assim, o benefício ele é concedido para quem vive em miserabilidade. Sim. Ou seja, é até 1/4 de um salário mínimo junto ao INSS. Porque na Justiça Federal a gente pode quebrar um pouco isso, e um pouco maior. Então, se ele ganhar um salário mínimo de carteira assinada, qual a composição familiar? O que também é bom deixar bem claro. Que tem gente que coloca quem mora na casa. E quando você vai no CRAS, às vezes eles perguntam quem mora na casa. Não é quem mora na casa. Quem faz parte do quadro familiar. Então, é o pai, a mãe, o irmão. Aí, digamos que esse seu amigo, ele tem ele, o filho, a esposa e mais 2 filhos. Não, é uma mãe solo que tem 3 filhos, um deles com autismo. Tá, então, nesses casos, por exemplo, se ela arrumar um emprego de um salário mínimo, quando dividir por 3 filhos, vai dar menos de 1/4 salário mínimo. Então, o INSS vai permitir. Vai permitir nesse caso. Entendi. Provavelmente o INSS não, porque ele gosta de negar, mas na Justiça Federal pode ser que consiga. Né? Entendeu? Então não é assim. Mas vou assinar carteira e já vou cortar. Né? É quando ele for fazer a atualização junto ao CRAS, que informar e verificar quem tem carteira assinada, provavelmente eles vão e cortam. Por exemplo, mas se ganhar um pouquinho mais do que o salário mínimo, já fica difícil, né? Não, já fica um pouco mais difícil. Mas na Justiça Federal, isso é subjetivo, ou seja, flexível. Você tem que provar a miserabilidade. Pode ser que você ganhe aí 2 salários e consiga provar ao juiz que você não tem realmente condições de se manter, se sustentar com aquele valor diante de tudo que você passa. Então, pelo administrativo, pode ser brecado. Provavelmente vai ser negado. Mas pelo judiciário Isso. pode Então, conseguir. e a importância de um processo administrativo bem feito, onde você deu todas as informações que o INSS pediu, que aí ele vai negar e a gente vai para a Justiça Federal, mas mostrando ao juiz, excelência, eu dei ao INSS tudo que ele precisava. Ele que mesmo olhando tudo isso, negou o benefício. Bom, o resumo é o seguinte, as pessoas precisam ter orientação de um profissional competente, né? Para poder guiar os seus passos aí nesse processo. Porque não é fácil. Não é fácil, Não. né? Porque o INSS joga pesado, sempre, né?
até mesmo para considerar um laudo, para colher um laudo, existe uma certa, não vou dizer má vontade, mas existe um certo rigor Sim. técnico, Não, e às né? vezes a pessoa chega com um laudo onde o próprio médico dele coloca uma data temporária. Uhum. Ou seja, apto, incapacitado por 180 dias. Era uma outra E pergunta, não pode. é uma outra pergunta que eu queria fazer, porque se a pessoa é dada como incapacitada, essa incapacidade, obviamente, é permanente. Vai ter que ser permanente. Não é? Se não for permanente, aí o INSS também não dá. Não dá. Porque essa deficiência tem que ser uma deficiência que durante 2 anos você não tem qualquer chance de se recuperar a longo prazo. Bom, a gente está falando do BPC para quem tem uma comorbidade, quem tem uma doença e tal. Mas e para quem não tem, só por conta da idade? Que aí são os fez 65 anos. 65 anos e não Isso. tem renda e tal. Aí o requisito é a miserabilidade, Sim. que é o que nós falamos. Agora, olha que caso interessante, ó. Vamos lá. João sempre trabalhou e ganha um salário mínimo. Uhum. Aí ele se aposentou, chegou a 65 anos, se aposentou, ganha um salário mínimo. Maria nunca contribuiu com o INSS. Ela vai dar entrada, ela fez seus 65 anos também e vai estar dando entrada junto ao INSS. Ela informa que é casada e ganha ali um salário mínimo, tem ali uma casinha simples, mais arrumadinha e tal. Porque o marido dela ganha salário mínimo, ele recebe o 13º, ele é aposentado, então a aposentadoria conta como renda, ela não vai ganhar o benefício do BPC, do amparo ao idoso, porque ele já é aposentado, então vai bater com a renda. Agora vamos lá, o seu José contribuiu muito pouco com o INSS, fazia mais bico, quase não pagava INSS, chegou aos seus 65 anos, então requereu benefício para ele de prestação continuada, o BPC, o idoso. Ganhou então o BPC, não recebe 13º, mas está lá ganhando um salário mínimo dele. Sim, sim. A sua esposa, a dona Josefa, completou também seus 65 anos e foi dar entrada junto ao INSS, no benefício de prestação continuada. Informou que o marido dela recebe o BPC, que não é uma aposentadoria, então não conta para renda, e ela consegue o benefício. Olha, dois BPCs na mesma família. Isso aí. Por conta de que a pessoa não tem uma renda. Isso aí. Aí já a outra, que foi uma aposentadoria, aí já não consegue. Então são muitas peculiaridades mesmo, né? Muitas. Vai entender a cabeça do INSS. É complicado isso, é complicado. Mas então, precisa, enfim, de um profissional que possa dar essa orientação, né? Cada caso é um caso, Sim. né? Tem que se analisar com muito cuidado, né? E com muita competência também, né? Um outro assunto também vinculado ao INSS que as pessoas têm muita dúvida também é sobre a questão do benefício por incapacidade temporária, chamado auxílio-doença. Sim. Não, tanto que o benefício até mudou o nome com a reforma da Previdência, que foi em 2019. Mas isso aí depende de um laudo médico e depende também de passar pelo INSS, pelo médico do INSS. Só que o que as pessoas confundem é doença. O que dá direito ao benefício não é doença, é incapacidade para o trabalho. Aí, por exemplo, eu tô com câncer. Você está com câncer, mas onde, como, que situação? Você consegue trabalhar? É só um estágio? Por quê? Aí as pessoas acham que por ter uma doença já recebe o benefício. Não é por ter a doença, é por estar incapaz para o trabalho. Então, com a mudança do nome, é benefício por incapacidade permanente, antigo auxílio-doença, ou benefício por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez, a antiga, ou benefício por incapacidade temporária, que é o auxílio-doença. Então, as pessoas também confundem muito isso. Sabe, mas é porque eu estou com esse bico de papagaio, eu tô com... Tá, mas qual é a impossibilidade que você tem de trabalhar? E até uma dica em relação à perícia social é exatamente isso. Às vezes a pessoa vai para o perito contando a doença que ela tem. E ela não tem que contar a doença que ela tem que contar como ela não consegue trabalhar. Por que ela não consegue trabalhar. Sim, sim. E eu sempre explico, oriento isso para os clientes, para as pessoas. Fale sobre a sua incapacidade para o trabalho. Ainda que o perito não pergunta, você começa a falar sobre a sua incapacidade para o trabalho. Não reclama da doença e nem fica reclamando de situação financeira, porque nesse tipo de benefício, você já contribui para o INSS. Você pode ter uma renda muito alta, que não é isso que está em questão. O que está em questão é a sua incapacidade para o trabalho. Puxa, já que você está falando em doença, tem uma doença que recentemente entrou no rol das doenças que
podem, digamos, gerar aí uma aposentadoria. Eu não sei exatamente que tipo de benefício, eu vou lhe perguntar isso. A fibromialgia, isso é uma coisa bem recente. Sim. Como é que está a situação das pessoas que têm fibromialgia, que realmente ficam incapacitadas para o trabalho, pelo menos físico e tal? Como é que... Ismael, seja fibromialgia ou qualquer outro tipo de doença, o que dá direito ao benefício é a incapacidade. A Sim. pessoa tem fibromialgia, mas se está incapaz para o trabalho, eu não consigo trabalhar, mas permanente ou temporário? Se for temporário, você recebe benefício temporário. No caso da Se for permanente, fibromialgia, é temporário ou é permanente? Eu não depende sei. do grau. Depende do grau. Depende do grau. Se o perito achar que você tem condições de trabalhar, mesmo com a fibromialgia, toma um remédio, melhora, ele não vai te dar o benefício. Entendi. E a gente vai muito para a Justiça Federal por causa de fibromialgia, porque o perito do INSS não deu. E benefícios assim que, por exemplo, como isenção de imposto de renda, então como é que funciona isso? Tem Então, casos que... depois que você requer o benefício, aí você dá... Alguns, às vezes, o próprio INSS, já de ofício, já verifica ali e já te isenta de imposto de renda para você estar pagando. Mas, caso não, você pode requerer também a isenção do imposto de renda, que já, dependendo do que você receba, às vezes aí 300, 500 reais, que você já deixa de pagar o INSS. Mas passa por lá, né? Passa pelo INSS. Se o INSS disser não, nunca aceite o nome do INSS. Se ele disser não, procura o profissional para avaliar, pode ser que ele esteja certo, Sim. mas em regra não, e vai para a Justiça Federal. Entendi. Outro benefício também do incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez, é para aqueles que provam que não consegue fazer suas atividades habituais sozinho, do dia a dia sozinho, existe um adicional de 25%. Por isso que é muito importante você até avaliar na hora de você estar dando entrada numa aposentadoria. Por exemplo, o seu José tem 65 anos e ele preencheu os requisitos, está com tempo de dar entrada na aposentadoria por idade. Só que ele também está muito incapaz de trabalhar, não tem condições de trabalhar e está em benefícios de auxílio-doença, como o pessoal conhece, auxílio-doença e quer dar entrada na aposentadoria por invalidez. Qual que, de repente, é mais vantajoso para ele? Aí vale avaliar. Por quê? Na aposentadoria por idade, se um dia ele precisar de um terceiro para ajudá-lo, ele não vai ter direito ao adicional dos 25%. Já na aposentadoria por invalidez, ele provando que ele não consegue fazer as atividades habituais do dia a dia sozinho, precisa de um terceiro, ele ganha um adicional de 25%. Perfeito. São muitas nuances, né? São cada caso é um caso e tem... Sim. Enfim, é muito complexo isso. Né? Para isso que tem advogados especializados nisso, né? É complexo, mas é bom, assim. Para você, para minha cabeça aqui é muito complicado isso. Você lida com isso todos os dias e para isso você é profissional que vai nos orientar sempre que a gente precisar. Mas é tão gostoso ver o cliente recebendo benefício ali, você demais, conseguindo, né? dando dignidade à pessoa. É muito bom. Sim. Doutora, é o seguinte, nós já conversamos um pouco sobre a sua trajetória exitosa, né? Aí como profissional e tal, e mapeamos um pouquinho também sobre essas questões aí da Previdência, etc., que eu acho que muita gente vai ter interesse em ouvir essa nossa conversa, porque está em situação que precisa de uma orientação de fato. Sim. Mas eu queria conversar agora sobre um outro lado seu, né, que eu fiquei encantado, eu tenho que confessar isso, né, que é o seu lado de pensadora, de escritora. A senhora produziu um livro muito bacana, já dei uma lida superficial nele aqui e vou devorá-lo. Que bom. Porque eu gostei muito, só o que eu li aqui foi fantástico. A Balança e a Espada. Tá aí, dá pra gente mostrar aqui pro pessoal que está em casa, Marcão. A Balança e a Espada, Justiça Emocional, Limites e Posicionamento. Eu lhe pergunto, esse é um livro de direito ou um livro de psicologia? Que tipo de... É o livro da minha alma. É o livro da sua alma? Minha alma. O que significa justiça emocional? Vamos começar por aí. Vamos lá. Justiça emocional é aquilo que você... Porque assim, a justiça é um pouco subjetiva. O que é justo para você? Às vezes não é justo para o outro. É verdade. E como você está lidando com o seu emocional, com as suas, com tudo aquilo que acontece dentro de você? É de forma justa? Às vezes com você? Será que você não está se pesando muito, carregando aquilo que não é seu, pegando culpas que você não deveria carregar, se deixando por último, se abandonando? Você age de uma forma justa emocionalmente com você? Que às vezes nós somos justos no mundo, lá de fora. Por exemplo, eu, advogada, lido com a justiça. O que é lidar com a justiça aqui fora? Eu dar quem é de direito, ser ética, buscar o que é certo.
Mas e emocionalmente, nós também fazemos isso? Emocionalmente, eu também dou a mim aquilo que realmente é devido? Eu digo não quando eu quero dizer? Eu digo sim para mim? Eu carrego sentimentos de culpa? Então, quando a gente fala de justiça emocional, é justamente sobre isso. Nós sermos justos com a gente. Bom, então esse tema é muito mais para psicologia, para psicanálise do que para o direito, né, me parece. Pois é, as pessoas olham, veem a balança, a advogada, e é interessante como que Deus une as coisas de uma forma... Eu andei olhando aqui, né, dando uma olhada nesse livro, li algumas coisinhas e tal, gostei muito do prefácio dele, muito bacana, mas assim, em relação ao conteúdo, né, eu vou só para as pessoas terem uma ideia do que tem nesse livro aqui, do que ele trata, quais são as temáticas. Ele, além de falar do que é justiça emocional, fala de como a injustiça interna se manifesta, né, fala de exaustão constante, que não é só cansaço físico, fala de culpa recorrente, não é? Pessoas se sentem permanentemente culpadas, né? Autoabandono, hiperresponsabilidade, eu acho que esse é o meu caso, para mim eu acho que é. A pergunta que muda tudo. Vamos falar um pouquinho sobre essas coisas. Por exemplo, o que significa esse autoabandono? O que a senhora considera isso? Não, é quando você se abandona. Você cuida da casa, cuida dos filhos, cuida de todo mundo. E não cuida de si. E não cuida de si. Esses dias eu estava conversando com uma mulher que ela disse que o marido dela comprou um determinado imóvel, um sítio, e vai para lá de vez em quando, tal. Mas sim, era o sonho que era dele. Será que é o sonho dela? Ela está até junto com ele, mas será que era o que ela queria? Às vezes a mulher acaba deixando o sonho dela de lado. Eu tinha um sonho de fazer uma faculdade, eu tinha um sonho de comprar isso. Mas agora o filho que vai entrar na faculdade. Agora o marido está com um projeto. E eu fico para trás. Entendi. E a gente aprendeu isso. Eu, quanto mulher, assim, eu sempre, por exemplo, na minha casa, se eu vou dar uma carne, se não sobrou, para mim não tem problema. Você acha que isso é um problema só das mulheres? É mais frequente com as mulheres do que com os homens? Não, existem homens que acontece, mas com as mulheres é muito mais. É mais frequente. Mais frequente. Né? E essa culpa recorrente também de... Isso. Então, porque a culpa, você tem aquele sentimento que te paralisa. Que a culpa, ela faz justamente isso, ela te paralisa. A responsabilidade te faz movimentar. Ou seja, quando eu sinto culpa por algo, essa culpa que te paralisa, essa culpa recorrente, você não toma atitude, você só fica ali, ó. Na Bíblia, a gente pode ter o exemplo ali de Judas. Ele sentiu culpado, sentiu culpa e não sentiu arrependimento. Diferente de Pedro, que se arrependeu. Judas, ele sentiu culpa. O que ele fez, ele se matou, porque ele não tinha o que fazer. E você acaba se matando por dentro, a culpa. Agora, quando você entende que talvez você realmente tenha errado, que talvez você foi responsável por aquilo, você pensa, realmente eu fui responsável, mas eu tenho que mudar isso. Não posso fazer mais nada, já aconteceu. Vou seguir daqui para frente. Então, a responsabilidade, ela te movimenta. Já a culpa te paralisa. Eu tenho um item aqui que eu achei muito interessante, que eu me identifiquei muito, né? Eu vou ler pelo menos os 2 primeiros subitens aqui, que é a hiperresponsabilidade, né? Isso. Que eu acho que é o meu caso. Tudo parece ser sua função. Resolver, ajustar, amenizar, consertar. Isso acontece muito com as mulheres, é verdade. Mas eu sou um homem que vive esse drama também. Então fala um pouquinho mais sobre essa hiperresponsabilidade aí. É quando você acha assim, que tudo é sua responsabilidade. Você acha que você que tem que resolver tudo, você que tem que fazer tudo, o outro não dá conta, joga no meu ombro que eu resolvo, deixa que eu resolvo. E, na verdade, às vezes a gente quer esconder. Por que você quer ser tão responsável? Você acha que o outro não dá conta ou você quer agradar o outro? Tudo que nós fazemos, todos os nossos sentimentos, existe algo por trás disso. Você deve estar se punindo por alguma coisa, né? O que você está querendo mostrar para quem? Nenhuma atitude nossa, assim, eu sou muito perfeccionista. E aí você quer... Se colocar, você é perfeccionista ou você tem medo de alguma coisa? Então, algumas coisas que a gente coloca como qualidade, nossa, quando a gente para observar, existe algum outro defeito ou alguma coisa que a gente às vezes está querendo esconder. E o que necessariamente é? Eu sou uma pessoa que eu sempre busco pela paz. Eu não gosto de arrumar briga com ninguém. Ou você não quer se posicionar? Porque quando você se posiciona, você divide opiniões. Quando você se posiciona, você não é tão querido. Então, você está dizendo a sua falta de posicionamento que você está em busca de paz. Paz ou silêncio. Está se protegendo Exatamente. De um eventual confronto e Exatamente. tal. Né? E esse amor aqui que não é tolerar tudo? Isso não é bíblico, hein?
O amor tudo tolera, mas esse tudo, existe um contexto do tudo. Né? E o amor que tudo tolera, assim, não é que você tem o amor, mas o amor prático. O que é o amor? E principalmente a você próprio. Porque se a gente indo para a Bíblia, quem foi que Jesus mandou amar o próximo como a quem? A ti mesmo. A ti mesmo. Então, primeiro, quando você fala de amor que tudo tolera, e o amor é aquele que tolera tudo, no caso aí não tolera, é aquele amor próprio, principalmente. Porque para eu amar o próximo, eu tenho que ter a mim como referência de amor. Então, se eu estou tolerando tudo para mim, isso é me amar? Permitir que falem comigo de qualquer forma, que me tratem de qualquer forma, que eu não tenha opinião, que o que eu represento não significa nada, que as minhas vontades sejam deixadas para depois, tudo aquilo que eu acho fica para depois, e aí? Isso é se Então, amar? o amor tem que estabelecer limites, é isso? Com certeza. Tolerar tudo não é amar, né? Não, limites. É isso aí. E é onde você coloca o amor à prova, porque isso... ele te ama ou ele ama a pessoa que ficou sem limite, que está ali sempre disponível? Ama você ou sua utilidade? Ama você ou sua disposição? Como a gente falou aí no amor de Cristo, no amor que Cristo pregou e tal, eu às vezes fico muito, assim, bolado, né, com algumas questões que eu acho que são muito profundas. Quando ele diz assim, dá outra face. Né, quando ele diz assim, perdoa o seu inimigo. Essas coisas são muito difíceis para nós pobres humanos, né? Sim. Muito sim, difíceis. É muito difícil. É complicadíssimo. Mas esse livro aqui é uma inspiração muito grande que eu achei que a senhora teve, né? Muita coisa aqui. Isso parte de uma vivência sua? Sim. Alguma coisa relacionada ao seu... Não, eu tenho meu filho, Eduardo, 23 anos. Então, ele sempre trabalhou comigo no escritório, praticamente assim, desde o início. E no ano passado, eu estava passando com alguns problemas, né, com ele, questões comportamentais. E no escritório a gente implementa muita cultura organizacional. Então, aquilo que realmente a gente tem como valores, princípios. E eu percebi que alguns comportamentos dele não estavam alinhados com aquilo que eu estava querendo passar para toda a equipe. Imagina, o filho da chefe. Não dava exemplo, né? Pois é, o filho da chefe. Então, tinha realmente algumas coisas que depois de avisar, falar, e continuava a mesma coisa. E chegou uma hora, um dia, que eu pensei assim, só eu posso tomar uma atitude. Porque ninguém pode fazer alguma coisa por ele, só eu posso. E eu chamei para conversar, isso foi no dia 22 de julho do ano passado, e eu, depois de fazer todo o discurso de conversa, ao falar, eu falei assim, filho, a partir de hoje você está demitido. Você não trabalha mais no escritório. Caramba, cortou na carne. Aí isso foi até em casa, que eu deixei para ter essa conversa com ele em casa, e ele falou assim, e a partir de hoje, a senhora não faz mais parte da minha vida. Oh, meu Deus, que loucura, hein? Aí eu falei, mamãe, o que a senhora... Porque ele chama de mamãe, né? Mamãe, quem eu sou para a senhora? O que eu represento? Aí eu peguei e falei assim, filho, eu te amo mais do que tudo. Você não tem noção do que eu estou fazendo com você, o quanto que isso dói em mim. Mas eu preciso fazer isso e eu te amo mais do que tudo. Ele, vá pra balela com esse amor. E saiu do quarto chorando muito. E aí, a partir dali, infelizmente, ele se virou com outras pessoas que se uniram para poder também estar falando mal de mim. Sim. E aí começou a entrar naquela guerra dentro de casa e eu vivi os 3 meses e 2 dias piores da minha vida. Um verdadeiro inferno, né? Verdadeiro inferno, onde eu tinha com ele e com a minha filha na época com 11 anos dentro de casa, que via tudo aquilo, para ele se alimentar, ele pegava comida e levava para o quarto para comer. E isso continuando morando comigo, debaixo do mesmo teto, vivendo ali junto comigo. Né? Eu não sabia mais onde ele estava, não sabia o que ele fazia, ele não falava comigo, ou ele só falava assim, ele passava e benção. Que eu falei que eu disse, você está aqui junto comigo e você está sob minha responsabilidade. Para você não estar sob minha responsabilidade é quando você não estiver mais morando comigo. Então, dentro de casa, o mínimo tem que ter, que é o benção, você tem que me dar benção. E se você for dormir fora de casa, você pelo menos avisar. Isso eu não vou tolerar. É onde entra a espada, de colocar os limites. Sim. Mas ali, às vezes eu chegava em casa e eu abria a porta do guarda-roupa para ver se meu filho ainda morava dentro de casa. Que eu não sabia nem se ele estava morando ou não dentro de casa. Eu lembro um dia que eu comprei um chocotone que ele gosta, e aí eu estava assim na cozinha, coloquei o chocotone e eu, comprei isso aqui para você, tá? Ele, por que você comprou isso para mim? Aí aquele dia eu chorei, sabe? Eu olhei, abri a porta do quarto, eu falei assim, no quarto deles, quando alguém dá alguma coisa pra gente diz obrigado, não pergunta por que eu comprei. E não precisa comer também, não.
né? E aí saí. Então, essa era a nossa relação dentro de casa. E assim, Ismael, eu chorava muito assim, interna. Por quê? Eu chorando, minha filha viu que eu estava chorando. E ela começou a ter crise de ansiedade. Olha. Ela começou a chorar de forma compulsiva, sem motivo. Uhum. Aí eu também aí coloquei, né, para poder fazer terapia, que ela continua fazendo. Sim. E eu em casa também, eu comecei assim, a entrar naquela, onde está meu filho, você confiar em Deus, saber que Deus vai resolver. E as pessoas também cansam, às vezes, quando a gente tem algum problema, porque no Sim. início até vai te dar um apoio, fala, mas pensa, é filho, daqui a pouco tá tudo bem. Quem diz que você acha que vai estar tudo bem? Quem diz que, quando é que isso vai se resolver? Parece que aquilo não vai ter fim. Quem diria que com 3 meses, 2 dias iria se resolver? Eu não sei quando. Chegava em casa, não falava, cada um pro seu canto. Ele não sentava no sofá, só ficava dentro do quarto, só saía. Tô saindo. Pronto. Não sei mais para onde está. E como se resolveu? Não, ele me chamou para poder conversar. Ah. Aí ele me chamou no dia 25 de outubro. Aí eu falei assim, vem cá para conversar com a senhora. Aí ainda pensei assim, ai meu Deus, já vem mais um discurso de alguma coisa de briga. Aí ele pegou e falou assim, eu quero que a gente se acerte, eu quero te pedir perdão, eu quero também te perdoo por qualquer coisa. E aí começou a ficar falando, e aí chorando, e aí eu falei, aí ele disse, mamãe, eu só quero minha família de volta, eu só quero minha casa de volta, eu só quero minha história de volta. E aí eu abracei, a gente começou, né, a chorar, e foi um período de reconstrução, porque também não foi fácil. Porque no outro dia era como se fosse assim, um estranho, que eu não conhecia mais a vida dele. Ele já tinha comprado moto, ele começou a trabalhar de moto Uber, ele tinha uma vida que eu não conhecia mais. E ele também não conhecia o que eu estava fazendo. Eu tinha viajado com minha filha. Esses são seus filhos? São ele. Ele é aquele grandalhão ali? Esse grandão bonito aqui. Bonitão. Aí essa aqui é minha filha, Fernanda. Sim. E essa é a Patrícia, a Paty, a filha que Deus me deu do coração. Sim. E o esposo dela, Carlinho. Legal, bacana. A mamãe com suas filhas. É uma linda família, muito E aí Deus reconstruiu. Cara, que história é essa, minha amiga? E eu fui fazendo terapia. E é uma coisa muito recente, né? Caso bem recente, bem recente. Muito recente. E agora já está, digamos assim, tudo resolvido sobre isso. A gente até conversa sobre isso, a gente fala sobre isso de uma forma bem tranquila. Não ficou assim, aquela coisa assunto, e não toca nisso. Não, é algo muito normal dentro de casa, a gente fala. E aí, em dezembro, eu fazendo terapia com a minha psicóloga, ela pegou e falou, Catiane, você tem tanta experiência, tanta coisa para contar, por que você não faz algo voltado para mulheres? Aí eu falei assim, não tinha parado para pensar sobre isso. Vamos pensar num projeto. Aí começamos, vamos pensar, se fosse pensar no personagem Débora na Bíblia, porque Débora era juíza, ela tá aí, gostei, vamos pensar sobre isso. Aí fui para casa e fiquei refletindo, até que a gente chegou na conclusão, e ela me ajudou com o nome Balança, a balança e a espada. Né, esse nome. A espada é o limite que a espada é o limite que você coloca. E a balança é o equilíbrio. É o equilíbrio, o olhar, a consciência. E aí, criei, então, um evento, onde nós também fazemos, nosso próximo evento, dia 22 de agosto agora, na cafeteria Gabi Fonte, que vai ser às 9 horas, que nós falamos sobre o olhar, que é a consciência, a balança, posicionamento, firmeza, limites, corte, que é a espada, e sustentar tudo isso. Que é igual emagrecer. Às vezes é difícil emagrecer, mas você conseguir manter-se magro também é difícil. Complicado. Você, às vezes, até consegue tomar uma decisão, mas sustentar aquela decisão também é difícil. Doutora, para encerrar a nossa conversa, dá vontade de ficar o dia todo aqui conversando, né? Mas eu acho assim, nós já... eu, por exemplo, já estou bastante contemplado, né, com as suas informações, com as suas ponderações, com as suas elucubrações aí também, né, do livro, essa coisa. Muito bacana essa sua reflexão, muito, muito bonita. Mas eu queria tocar num outro assunto, que foi o que fez com que a senhora demitisse o seu filho, tivesse coragem de demitir o seu filho. Isso foi tudo em nome da cultura organizacional. Exatamente. Isso então mesmo. Fala pra gente o que é isso, o que é a cultura organizacional que exige essa ética, essa disciplina, essa coisa toda que a senhora falou. É que toda empresa tem cultura. Sim. Quando diz, não, aqui não tem cultura, já tem. Quando você diz que não tem, já tem, ou seja, é bagunçada. A cultura da bagunça, né? Exatamente. E eu costumo dizer que não existe bagunça arrumada, bagunça é bagunça. Assim, bagunça desarrumada. Sabe aquela pessoa falando, não, isso aqui tá uma bagunça, mas é minha organização. Não, você é desorganizado e chamou sua desorganização de bagunça, que daria bagunça. Então, vamos arrumar.
E a cultura organizacional é porque a organização, quando você implementa princípios, valores, você deixa claro aquilo que você tolera e que você não tolera. Por exemplo, no escritório antigamente, as pessoas chegavam 8 horas da manhã. Ai, cheguei com a cama nas costas. Ai, que cansaço. Ai, hoje eu tô com uma preguiça. Acabou isso. Não, aqui não. Aqui não deve ter preguiça. Aqui não, isso é preguiça e não trabalho com gente preguiçosa. Não trabalho com quem entra naquela porta com cama nas costas. Aqui nós temos princípio e aqui você vem para trabalhar. Bem disposto. Indisposição fica lá fora. Olha. Então é quando você começa a colocar quem você é, o que você tolera e o que você não tolera. Numa empresa você tolera isso? Por exemplo, eu não tolero brincadeirinhas. Brincadeiras têm limite. Por quê? Porque é nas brincadeiras que você diz coisas que você não tinha coragem de dizer, na brincadeira que, às vezes, imagina, várias pessoas aí junto trabalhando, você permitir que cada um brinca com o outro que não gosta, uma piadinha com o outro não gosta. Não, aqui a gente não tolera brincadeirinhas. Fale as coisas de forma mais séria. Nós não toleramos, por exemplo, e uma empresa pode fazer isso, relacionamentos amorosos se for sem compromisso. Mas não namora com outro, namora, vira uma bagunça aqui. Não, a gente não tolera. Daqui a pouco tem. Né, exatamente. Agora, não, você de tem uma intenção ciúmes. de um compromisso sério, realmente, aí tudo bem, a gente abençoa e tudo. Isso é quando você fala sobre cultura. Ou seja, o que é o seu princípio, o que é o seu valor, o que você abre mão, o que você não abre. E a cultura é do dia a dia, é de como você chega todas as sextas-feiras, os nossos funcionários tomam café da manhã juntos, principalmente no Nova Iguaçu, que é onde se concentra a maior parte. Aí eu levo um pãozinho com queijo, um bolo. De 8 às 9, a gente para, toma um café, bate um papo, termina, ora, né? Porque grande parte é evangélica, eu também, então algo sem problema nenhum, a gente vai e faz uma oração. Isso faz parte da nossa cultura. Nós temos reuniões semanais toda semana, segunda-feira, nós temos pauta de reunião com administrativo, jurídico, financeiro, diretoria, coordenação, PJ, para alinhar, comercial, né? para alinhar a dinâmica da semana. Sim. E isso está ali na nossa reunião. Temos a nossa reunião mensal, uma vez por mês. E isso faz parte da nossa cultura. É a nossa cultura, por exemplo, você passou muito mal hoje, muito mal, tá com uma diarreia, você sabe que você não precisava ir ao médico para poder pegar um atestado. Eu acredito em você. Você não precisa me dar um atestado. Para um dia eu te libero. Sim. Faz parte da minha cultura o princípio da boa-fé, que eu acredito em você. E aí eles vão fazer isso? Aí, e assim, mas se fizer, aí as pequenas coisas vai somando as outras que a gente vai percebendo que não faz parte da cultura. Porque a gente implementa de uma forma tão grande que a pessoa sabe aquilo que faz parte de uma cultura. Como, por exemplo, a nossa secretária do Rio. Ela trabalhou muito em comércio que ela não podia participar de festinhas na escola. Eu tenho minha filha. E eu falei, não, aqui você vai na festa de escola da sua filha, sim, depois você cumpre o horário, só você está organizando direitinho. A gente faz, inclusive no dia da festinha da filha dela, a gente teve que cobrir, fazer várias coisas, porque naquele dia a gente tinha outros compromissos que nem daria. Mas não, isso é importante. Sim. A gente valoriza isso. E isso é cultura organizacional. E eu digo que se eu tratasse o escritório desde lá de 2016 com a cultura organizacional, prestar atenção em quem eu contrato, tomar cuidado com decisões difíceis que a gente não toma, nos custa muito caro lá depois. Sim. Quanto mais rápido a gente tomar decisões difíceis, menos a gente paga. Quantas pessoas que eu não demiti quando já não estava entregando nada por peninha, porque eu gostava, deixa aí. Quantas pessoas eu contratei sem verificar se a pessoa tinha princípios e valores, e aí só contratei porque alguém indicou ou porque parece legal. Não observar a cultura. E aí, com isso, a gente acaba realmente assim, caminhando muito devagar. E a cultura organizacional bem implementada numa empresa faz com que você caminhe muito rápido, porque o empresário, seja de qualquer ramo, ele pensa naquela produção que ele tem. O que ele é? Ele vende isso, ele sabe fazer aquilo. Qual é o serviço dele? Agora, ele não sabe, às vezes, lidar com gestão. Sim. E gestão é o que chama de cultura organizacional. E gestão é o mais difícil. É o mais difícil. Pessoas. Como é que está a sua equipe hoje? Fala para mim. Já tem quantas pessoas na sua equipe? Isso, hoje já temos 21. Depois, na varanda só tinha a menina, como é o nome dela? A Joelma. Joelma continua com você? Não, que ela também abriu uma empresa junto com o marido e o filho dela, Paulinho Autopeças, aqui em Queimados. Sim,
E hoje eu tenho a Eduarda, que é essa que está do meu lado, essa loira bonita, que é minha sócia, que Deus também me presenteou para a gente poder... Falo que é o nosso casamento societário, que é alguém que caminha com você com os mesmos princípios, valores, que é aquele seu braço em tudo aquilo que você não tem, ela me complementa, é uma benção na minha vida. É importante, fundamental. E aí temos advogados também, o doutor Euler, a doutora Sandy, a maioria das pessoas são estudantes de direito, que trabalham ali com a gente, ou estagiário, ou assistente jurídico. E aí temos as secretárias também, tanto em Teresópolis, Rio, a Belford Roxo, é a Natália, que fica lá em Rio, Teresópolis, intercalando. Sim, bacana. Bom, eu contei 22 pessoas, pelo menos, nessa foto. Então já cresceu. Já cresceu, né? Já aumentou um pouquinho. Então, parabéns, né, pela sua trajetória, pela sua dedicação ao trabalho, por essa sua visão, inclusive, né? Organizacional, que eu acho que é fundamental em qualquer segmento, seja o segmento privado, segmento público, também na gestão pública. É preciso ter um código de ética, né? É preciso ter uma regulamentação para a convivência das pessoas, né? Para que seja não só produtiva, mas também agradável, né? Então, tá de parabéns. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de ter recebido você aqui. E espero que a gente possa ter outras conversas como essa. Né? Isso, e tá na minha mente para poder estar falando sobre isso. Porque baseado em toda essa cultura, toda essa experiência de gestão que nós vivemos, eu e minha sócia, Eduarda, abrimos também o Domínio 360. E o que é isso? Domínio 360, porque o nosso escritório, ele trabalha justamente sobre isso, sobre esse olhar 360. É quando você olha para todas as áreas, é quando você olha sobre tudo. E o domínio, porque você dominar aquilo que você faz. Então, nós trabalhamos para advogados e empresários com gestão e a implementação da cultura organizacional, como organizar o seu escritório. Fazer mentoria. Fazemos mentoria. Temos também nosso podcast, que é o Mesa Cast 360, que é o Mesa 360. Bacana. Que nós também falamos sobre isso, sobre YouTube, gestão. Está no YouTube disponível. Só procurar lá, Mesa 360. Então, anote aí, gente, Mesa 360, muito bacana. Ele conseguiu botar aqui o Domínio 360 lindo, na nossa mesa, né? Pois é, demais. Doutora Catiane, muito obrigado mesmo pela sua participação muito feliz, no nosso programa. Que honra. Eu espero que tenhamos outras oportunidades. Agora já sei para onde encaminhar essas pessoas desesperadas que me procuram e que eu não sei o que dizer. Então vai lá para o escritório, vamos botar o endereço aí do escritório? Vamos? Sim, pode vamos ser? Sim, pode falar? Em Nova Iguaçu, Rua Iracema Soares Pereira Junqueira, número 85, sala 1001 e 1002. Vou dar de Nova Iguaçu como referência, porque no centro, de repente, fica ali no edifício da Avenida Central. Já em Teresópolis, é em cima da Casa de Bahia. Então também é fácil, porque só tem uma Casa de Bahia. Vamos falar mais um pouquinho de Nova Iguaçu? Essa Rua Iracema fica no centrão mesmo ali. Não tem aquela igreja Nova Vida grandona? Sei. Então é aquela rua que perto vai do reto. Shopping, né? Isso, aquela rua que vai reto. Na rua da Polícia Federal, então. Atrás da Polícia Federal. Atrás da Polícia Federal. Isso, para quem vai para a prefeitura também. Meu dentista é ali naquele ali? prédio. Que ótimo. E eu tive a honra, o prazer de descobrir que sou sua vizinha. Pois então, né? Somos vizinhos. Já podemos tomar cafezinho na padaria ali, 24 horas. Mudou o nome, você viu que mudou o nome recentemente? Eu vi ontem de ontem que mudou o nome. Eu ainda não consegui pronunciar, não. Você já conseguiu? Não, ainda não decorei. Eu também não. Mas foi um prazer grande, tudo de bom para você. O prazer foi meu, Ismael. Que o seu sucesso continue convite. cada vez maior, que você possa ampliar ainda mais o seu trabalho, porque eu sei que o seu trabalho beneficia muito as pessoas. É justo que você também, obviamente, se beneficie dele, né? Porque é um empreendimento, é um investimento de vida que você faz nisso. Então, que você tenha muito sucesso e muita prosperidade e possa ajudar muita gente, que tem muita gente precisando dos seus conhecimentos e da sua orientação. Amém. Tá bom? Obrigada. Tudo de bom. Valeu. Amém. Obrigado mesmo. Tchau. Até a próxima.